E aí, gente, tudo bem? Vamos nós para mais um vídeo. Hoje vai ser um tema tranquilinho, que vai ser ética no serviço público. Comportamento profissional, atitudes no serviço, organização do trabalho, prioridade em serviço. Como dá para ver do próprio edital, esse é o item 10, aliás, para constar, esse tema ele vai ser bem tranquilo, então acredito que não é necessário nenhum aprofundamento antes de ir para a questão, até porque questões de ética têm muito a ver com bom senso. Eu acho interessante a gente, na próxima aula sobre ética, estudarmos um pouco o decreto 1171. Recomendo para vocês responderem questões de outras bancas também, até porque a IBFC, olha aqui que eu não filtrei o nível como eu costumo fazer, mesmo assim só me vieram 11 questões, né? Então, para treinar é bom pegar um pouco mais, mas é uma matéria para ficar com calma, na verdade. Tá nessa parte de administração, mas tem matérias muito mais densas que merecem muito mais atenção, certo? Eu acredito que existe apenas um conceito que a gente tem que dominar, além daqueles que tem no decreto 1171, que a gente vai ver posteriormente, que é a diferença entre ética e moral. Acredito que isso vai ficar claro durante as questões, acredito que deve ter alguma questão nesse sentido, mas para saber, ética é algo universal, é a ética que diz isso que é certo ou errado para todos, de um modo geral. Agora, a moral, ela é temporal, ela é local, ela é mutável. A ética é sempre a mesma, é o certo. Agora, o moral trata mais do bem e do mal. O que é considerado bom, o que é considerado mal para uma sociedade. A ética, ela deriva da moral. A ética, se você pegar a etimologia da palavra, inclusive ética vai ser o estudo da moral, mas elas são diferentes, apesar de similares. Cuidado com isso. Vamos lendo e as questões vão ajudar a gente a chegar um pouco mais longe. Ok? Ok. Bom, beleza. Essa daqui é 2017. Primeiro eu já vi um pouquinho de... Deixa eu ver a outra. 2017 também. Infelizmente não temos questões tão novas de 2019, né? José Roberto Marques, presidente do Instituto Brasileiro de Coaching. Perdoe a risada. Ética profissional é um conjunto de regras que norteiam o comportamento dos indivíduos durante o exercício de seu ofício. A respeito desse assunto, analise abaixo e assinale a correta. Tá bem em consonância com o que eu tinha falado sobre ética, né? Simples e fácil. A ética profissional objetiva disciplinar a moral e os costumes das pessoas, sendo a base do exercício das suas funções. Isso. Ética e moral são diferentes, mas a ética é universal, ela é o certo em si. E a moral ela é variável, logo é mais comum, aliás, é o habitual que a ética esteja certa e que a moral, em alguns pontos, ela esteja errada. No caso, apedrejamento, por exemplo, em alguns países ele é moral, mas em lugar nenhum ele vai ser ético, né? Certo. A gente já exclui quase todas. Lembrando que eu falei, se for chutar, preguiça já, vamos bater. A 2 a gente já sabe que está certo. Os códigos de ética e conduta são elaborados pelos conselhos e federações que fiscalizam as profissões e pelas empresas que os contratam como prestadores de serviço. É simples. É a terceira nossa dúvida. Códigos de ética e conduta não são passíveis de generalização. Parece errado já, hein? Ou de regras universal, quer dizer que tem ética, mas não tem a ver com regra universal. Acho que nesse caso aqui a gente vai ir para a letra E. Pois abrangem variados princípios que dependem de cada grupo profissional e da natureza das empresas. Não. Ética é algo universal, no tanto, sim, ela é generalizável. Simples e fácil. Vamos ler a quarta, tá certa, mas bom conferir, né? Ética não é somente uma questão de caráter profissional, mas também pessoal. Simples e fácil. A ética se aplica em todos os campos. Notem que naquele conceitinho eu não tinha diferenciado ética profissional de ética da ética do dia a dia, porque realmente ela não vai ter uma diferença palpável, entendeu? Uma vai ser aplicável no âmbito da profissão, por exemplo, um juiz ele não pode adiantar uma sentença, ele não vai poder acatar presentes, ordens de uma parte, mas como uma pessoa ele também deve agir com impessoalidade, profissionalismo e tal. Nada muito a comentar, né? A segunda, tendo como plano de fundo o tema ética no trabalho, analise as afirmativas abaixo de valores verdadeiro ou falso. Primeiro, uma atitude ou comportamento só pode ser considerada ética quando realizada por um indivíduo consciente de suas ações e capaz de discernir entre o que é considerado certo e errado. Lembra que eu falei ética é certo e errado, moral é bem e mal.
para aquela situação. Essa consciência se dá por meio do conhecimento da moral que rege o grupo que está inserido. Meio dúvida. Vamos pular essa por enquanto. A ética pode ser entendida como um conjunto de regras internas, pautadas em comportamentos julgados como corretos pela sociedade. Sendo assim, no âmbito empresarial, ética pode ser traduzida como os princípios que regem as ações e comportamentos do indivíduo. Note que ele está confundindo muito ética com moral. Ética pode ser entendida como um conjunto de regras internas pautadas por comportamentos julgados como corretos na sociedade. Sendo assim, no âmbito empresarial, parece-me certo, parece verdadeiro. E provavelmente é. A ética pessoal sempre está em primeiro plano, sendo ainda mais importante que as leis e direitos que regem a sociedade. Acredito que não tem muito isso não, hein? Acho que o gabarito vai ser letra C, exatamente. Não existe uma hierarquia entre normas e princípios, e a ética profissional e a ética pessoal elas não vão se diferenciar. Além do que, dizer que para agir ético você deve desrespeitar leis e direitos é uma coisa um pouco incoerente. Por si só, a questão já se anula. Essa primeira realmente é um pouco dúbia, mas pelo próprio contexto da questão acaba ficando mais fácil, né? Que ele realmente, mesmo nessa segunda, que a gente não tem dúvida que ela está correta, ele confunde um pouquinho ética com moral. Então essa daqui que também tem uma leve confusão, principalmente nessa parte final aqui, a gente vai ter que engolir como certo também. Beleza, terceira. Essa daqui é incorreta, né? Já dá pra ver. Com relação aos conceitos da ética, assinale a incorreta. Preservar e cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade ética diante da natureza humana. Ok. Não tem nem o que comentar aqui. Vou pular aqui para C, que é mais curto. Códigos de ética são símbolos ou signos de atitudes que preservam apenas valores pessoais. E já foi, né? Essa daqui tá errada. Apenas valores pessoais não tem os valores da própria empresa que eles vão ser preservados pelo código de ética, né? Um código de ética profissional, ela vai preservar também valores da profissão e valores da sociedade como um todo. Apenas valores pessoais é um erro grotesco. Vamos ler as outras rapidinho. As obrigações éticas da convivência humana devem pautar-se não apenas por aquilo que já temos, realizamos, somos, mas também por aquilo que podemos vir a ter, a realizar, a ser. Né? Tranquilo. A função principal de um código de ética é começar pela definição dos princípios que o fundamentam e ele, bem escrita essa questão, ele se articula em torno de dois eixos de normas, direitos e deveres. Tranquilo. Isso daqui a gente vai ficar um pouco mais claro como um código de ética. Vocês podem ver um código de ética qualquer, por exemplo, aqui a gente vai ter o código de ética da EBSER, mas está em outro assunto, está na legislação da EBSER. Mas quando a gente vai ver a estrutura que tem princípios, tem normas, tem deveres, tem direitos, inclusive. Raros, mas tem. Quarto, a ética profissional é baseada nos comportamentos que são adequados para uma boa convivência em um ambiente de trabalho. Nunca duvide do enunciado, né? Assinale a alternativa que não condiz com as atitudes éticas. No caso, ele quer incorreta novamente, né? Cooperação e atitudes visam a ajuda aos colegas de trabalho. Ok. Comecei aqui meio aleatório, pela menor. Realização em ambientes de trabalho apenas de tarefas relacionadas ao trabalho. Acho que essas questões estão muito mais escritas. Vamos ler as outras. A divulgação de conhecimentos que possam melhorar o desempenho das atividades. Eu vi já no decreto 1171, inclusive, que falando que se um funcionário ele passa por um treinamento, o ideal é que quando ele volte, ele fale tudo que ele aprendeu para todos aqueles que possam ser interessados, para aqueles que possam ser úteis ao trabalho. Ele não deve guardar para si os conhecimentos. Vale também para uma formação que ele pegue de modo particular, na faculdade, algo assim, né? E essa letra D, busca de crescimento profissional, mesmo que para isso haja algum prejuízo para outros colegas. Essa daqui está muito errada. Está muito errado. Apenas de tarefas relacionadas ao trabalho, acho que está meio rígido, mas tipo, a mais errada é essa daqui, né? Você não pode buscar o crescimento profissional prejudicando seus colegas, porque isso indiretamente vai estar prejudicando a empresa, sem contar que por si só já é uma violação à ética, né?
A outra é uma questão de itens, assinale a correta, a quinta, né? A ética influencia todas as decisões dentro da organização. Ok, é isso que se espera. Muitas organizações têm o seu código de ética como uma declaração formal para orientar e guiar o comportamento de seus parceiros. Isso, inclusive, muitos códigos de ética, eles trazem como um dos objetivos, uma das razões para ele ser formulado, mostrar para o grupo quais são os princípios, quais são as principais normas. 1 e 2 estão corretas. Certinho? Sexta questão. Como vocês podem ver, eu não respondi essas questões, realmente não respondi. Mesmo antes de zerar, eu não tinha respondido questões de ética da IDFC, salvo engano. Mas são questões bem tranquilas que a gente responde só com bom senso mesmo, né? Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. A gente já respondeu questão de 3 matérias, terceira, né? E sempre tem questão de lacuna, então se acostume, né? Questão de itens, de verdadeiro ou falso também. Toda banca gosta, mas essas são as preferidas, pelo menos ao meu ver, né? Minha análise diz isso. Certo, preencha aquela lacuna. Constitui o conjunto de valores ou princípios. O que será que é? Qual é o nome da matéria? Bom. De valores ou princípios morais que definem o que é certo ou errado para uma pessoa, grupo ou organização. Olha a importância de você responder questões. Em outra questão, isso daqui era o conceito, era o enunciado. Agora, isso daqui é a resposta. Apesar de que, né, saber que ética é moral, aquele conceitinho de que ética é o estudo da moral, acho que já teria matado essa questão também, né? Assinale a correta. Os atos praticados sob domínio de assédio moral deverão ser mantidos a fim de se garantir a segurança jurídica das relações entre a administração pública e os administradores. Vou até ler de novo. Os atos praticados sob domínio de assédio deverão ser mantidos a fim de manter atos de assédio moral. Nossa, hein? Que empresa que a gente está indo. Brincadeira. Incorreto, né? Na aplicação de penas previstas em lei, no caso de assédio moral, serão consideradas a extensão do dano às atenuantes, às agravantes e às reincidências. Parece correto. Não vejo muito bem essa questão sendo aplicada numa prova de farmácia no assunto de ética, mas vamos ver o resto. A pretensão punitiva administrativa do assédio moral prescreve em 1 ano a pena de censura. A pretensão punitiva, bem escritas demais. Isso daqui provavelmente tem algum código de ética específico, essas datinhas aqui. Como a gente não tem, a banca não pode cobrar, não nessa parte de ética, né? Só na parte que fala do nosso código de ética especificamente. Poderá ser responsabilizado administrativamente o agente público pela prática de assédio moral, independentemente da sentença prolatada em ação civil que julgou indevida a reparação pelos danos causados à vítima. Acredito que sim, as esferas são independentes. Isso. Mas isso aqui é um conhecimento meu prévio, né? Acredito que essa questão não encaixa muito pra gente. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos comentários. Nada, né? Que bom. Às vezes o que é concurso deixa muito a desejar. Eu pensei que alguém poderia indicar a lei que está embasada, né? Mas bem, vamos continuar. A violação ao Código de Conduta Ética praticada por servidor público poderá ensejar a aplicação. Esse daqui eu conheço. Pelo jeito que está escrito, é o decreto 1171. Note que nem se classifica aqui, né? A classificação não vem. No caso de grave lesividade, ou se verificada a reincidência na prática de ato, cuja sanção aplicada tenha sido suspensão. Acredito que essa não esteja errada. Aliás, essa 1, como eu estou vendo que ela é muito decreto 11, essa 8, eu vou pular ela, que ela é muito decreto 1171. Eu até consigo responder ela, mas vocês vão ficar meio voando. Eu acho que não tem necessidade da gente avançar nesse sentido, ok? Deixa eu ver essa daqui. Pronto, essa daqui é boa. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. Certo ou errado? Certo. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o inconveniente e o conveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Isso aqui é letra por letra do decreto 1171 também. A cidadania é o exercício de direitos e deveres civis, políticos, sociais estabelecidos na Constituição. Ok. E desexalto, né? Um conhecimento de concurseiro para responder algumas, hein? Um pouco além do que eu espero dessa prova. Aqui eles especificaram o decreto 1171, né? Assinale a alternativa correta novamente, uma questãozinha de itens. Primeiro, a função pública deve ser tida como
exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida profissional. Ok, isso daqui é tranquilo, que a ética, aquilo que a gente falou sobre ética profissional e ética pessoal, que elas vão se confundir, né? A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direto ou indiretamente, significa causar danos morais. Os três vão estar corretos. Decreto 1171 na via. Pulei, porque é decreto, viu? E essa daqui parece também, mas deixa eu dar uma olhada. Vamos responder a última, afinal, né? Em relação à ética no serviço público, leia as frases abaixo e assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. Ah, tá gravando. Quem diria? Eu vou pegar pela 2. Se a 2 estiver certa, a gente pelo menos... é verdade ao servidor público prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou cidadãos que ele defende. Tá certo, é óbvio. A IBFC tem mania de questões assim. Um item que se repete 2 ou 3 vezes costuma estar certo, né? Nesse caso, ele se repetia 3 vezes. Beleza. A 1 deve estar certa também. Vamos ver a 3 logo. Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta, indireta, autárquica e fundacional, ou qualquer órgão e entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. Acredito que vai estar correto também. Deixa eu ver essa 1, por via das dúvidas. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer outro jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporário ou excepcional, ainda que seja desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer... Não, essa daqui vai estar errada. Ah, não, era assim mesmo, era assim mesmo. Errei um. Para poder constar aí. E roubei ainda no final. Mas bem, mas essa daqui era sobre o decreto também, acredito eu. Comissões de ética, isso aí. É um trechinho que, inclusive, não costuma cair muito. Ele só cai quando é especificado, mesmo quando cai decreto 171, comissões de éticas não costuma ser cobrado diretamente do decreto. Sabe por quê? Porque cada órgão tem que ter uma comissão de ética especial. Bom, esse vídeo aqui, eu tô ligado que foi meio apressado, mas basicamente é isso que é ética. Eu vou falar sobre o decreto 1171 na próxima aula que a gente falar, se eu achar necessário, porque como a gente tem aula de um código de ética específico, quando for cobrada a ética, essa ética que colocaram em conhecimentos específicos, acredito que ela vai se confundir muito. Ou seja, você está estudando para uma e para outra meio que ao mesmo tempo. É melhor focar no código de ética específico, que eu acho, inclusive, mais provável que eles tirem questão de lá. E mesmo quando não for de lá, vai ser no sentido, certo? Bom, não esqueçam do like, do comentário, se inscrever no canal. Falou, valeu!